Alô, galera. Sou o Marcos Martins e nós estamos aqui para gravar o primeiro episódio do podcast Mind Bro. E essa fera que está aqui comigo, Henrique Tristão, que vai ser o meu parceiro, né, nesse trabalho, nesse projeto maravilhoso que eu tenho certeza que vai trazer ferramentas que vai te potencializar em todos os sentidos. Não é isso, Ricão? Fala, Marcão, é isso mesmo, né? Acredito que esse projeto que você aqui trouxe para que a gente pudesse estar analisando e abraçamos, porque é uma proposta que nós temos de ajudar as pessoas a melhorar a sua mentalidade, né, a sua forma de enxergar o mundo. A gente acredita que só mudando, né, a mente, você consegue mudar o seu mundo, a sua realidade. E vamos trabalhar em cima disso, né? E interessante que, pessoal, hoje é o primeiro episódio. É o primeiro episódio. Para vocês. Porque para mim e para esse brother aqui, tem 7 anos. 7 anos que a gente lê livros juntos, discutir juntos, né? A gente passa, às vezes, assim, horas e mais horas. Mora em um sítio. Ele pega a família dele, vai para esse sítio e nós ficamos ali falando exatamente sobre mentalidade. Não é isso, Henrique? Na realidade foi até aonde surgiu a ideia de fazer o podcast, né? Porque a gente sempre conversou muito, sempre ficava ali, né, pensando, né, como que a gente pode contribuir com a sociedade, pode ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, até que um dia a gente, poxa, por que a gente É. não grava esse nosso bate-papo, não deixa as pessoas escutar o que a gente está conversando aqui, né, no nosso particular. Agora é o que vai acontecer, né, Marcão? E uma coisa bacana, Henrique, assim, que desse trabalho, né, desse trabalho que nós estamos montando aí, montando, né, é, que foi para valer, foi a Vera. Quantas vezes você chegava na minha casa, certo? Chegava lá com uma situação que você tinha que resolver. Outras vezes eu tinha que resolver uma situação e que você chegava e dizia, Marcão, tal, tal. Então nós vamos copilando e foi dando certo, foi dando certo. Chegou uma hora que, pô, quando você enche um litro, né? Quando você enche um jarro, ele começa a entornar. E a nossa intenção de trazer para você esse conteúdo, nós vamos usar aqui livros, né, experimentos bacanas, tudo voltado para a área do comportamento e da mentalidade. O Henrique é um cara que cara lê muito, cara tem muita bagagem para estar comigo aqui. Eu trabalho com comportamento humano, deve ter uns 30 anos dentro das empresas, né? Já vi cenários assim de total desgraça. E de repente o cara, pô, peraí, achei, virou a chave e foi embora. Né, Henrique? E hoje o nosso primeiro episódio vai ser sobre o que mesmo, Henrique? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de um experimento que ocorreu na década de 70, né, que é a utopia dos ratos. É um experimento que hoje, na termos comportamentais, o que a sociedade vem apresentando faz muito sentido. Eu acho que vai dar para a gente fazer um link daquele experimento para o que está acontecendo aí atualmente. Esse cara que você está falando aí, que fez esse experimento na década de 70, é, você mandou até um vídeo para mim, eu comecei ali a observar. O cara criou um condomínio, não foi? Criou um condomínio, dividiu os apartamentos ali. Foram 8 ratos que ele colocou ali dentro e tal. Fala um pouco assim dessa. Então, vamos contextualizar o pessoal como é que foi o Isso aí, experimento, isso aí. para a gente poder, né, ir na nossa parte, que é onde a gente quer chegar, que é o comportamental. Qual era a intenção dele, a princípio, no experimento? Era poder começar com uma população de ratos. Uhum. Essa população ela viveria num mundo perfeito, com todo mundo tendo moradia, todo mundo tendo alimento, água à vontade, né? Ninguém precisaria brigar por isso. Não ia ter mais, não ia ter, Uhum. né? Você não ia precisar trabalhar para isso, isso ia vir naturalmente, de uma forma natural. E essa sociedade ela iria viver, ele queria saber assim, até que momento que a sociedade ela iria eclodir. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, ela ia começar a se reproduzir, reproduzir, Uhum. ao ponto que ia chegar uma superpopulação, a tal qual que ia ficar inviável ele estar convivendo ali entre eles, naquele espaço. Uhum.
né? Aí, esse era o que ele acreditava que chegaria na pesquisa dele. Então, ele começou ali com alguns ratos, poucos ratos, né? Uns de 4 a 8 ratos ali que ele colocou ali e começou essa sociedade, né? No início começou muito bem, os ratos começaram a se alimentar, produzindo e as coisas foram acontecendo. Só que começou a chegar um padrão que, Uhum. a partir de um determinado momento, começou a se definir alguns líderes que viravam ditadores, verdadeiros ditadores, que Alguns ditavam, né, ratos que já desenvolviam esse comportamento de. comportamento, Aham. e eles começavam a tomar conta do pedaço, começavam a oprimir outros ratos. Os ratos mais novos começavam a ser muito machucados, vinham com sequelas muito grandes depois, né, de Uhum. tempo. Começou a ter relações, relações homoafetivas entre eles, que não é comum entre os ratos. Nossa. A, um determinado momento o apetite sexual era muito grande, mas depois de um determinado momento começou a ter, né, cada um ir para o seu canto, os ratos começaram a ficar, se isolar, Deprimir, deprimir, depressão. depressão, e aí começaram a apresentar padrões de, de querer estar mais sozinho. Então nunca saía, tal, só aparecia lá para comer quando não tinha ninguém. E começou a ter canibalismo, que não é também uma prática comum entre eles, começou a ter canibalismo. E ali a desordem começou a acontecer de tal maneira que chegou nem na metade da capacidade que o ambiente tinha para poder suportar os atos, ali parava. Dali não, Morria. não aumentava mais e começava a se desfazer a sociedade até que não sobrou mais nenhum. E aí é É. interessante que ele refez, né, esse teste e todas as vezes que ele refez o teste, os resultados eram iguais. Então É. esse aí foi né, a utopia dos ratos. Né? E esse cara, ele era o quê? Um psicólogo? Então Ou ele trabalhava era nessa um área? profissional comportamental, um cientista Ah, comportamental na área dos animais. doideira, né? Dos animais, e acabou que esse experimento ele foi assim tão encarado de uma forma tão similar com o que acontece com o comportamento humano, que foi, né, hoje ele foi capturado, está sendo usado muito para analisar o comportamento da sociedade humana. Então, enquanto você falava aí, né, já pesquisando um pouco sobre isso, eu que trabalho direto com pessoas, é, o experimento do camarada foi feito em cima de uma certa bonância Total, total. Bonância total. O cara fez um condomínio, abundância de recursos, recursos ali e tal, todo mundo vai a mesma. vai ter uma casa é, com as mesmas condições para morar, todo mundo vai ter a mesma quantidade, legal, tal. condições de alimentar, tudo, e de forma, não de forma escassa, mas de forma abundante. Então, e mesmo assim, diante desse paraíso, né, do Jardim do Éden ali dos ratos, é, houve uma intervenção muito grande. Por quê? Porque mesmo ali tendo todos os recursos, os ratos mais fortes, que começaram a serem líderes, e ao invés deles arrumarem um recurso para continuar ali aquela harmonia, pô, vamos fazer uma coisa harmônica e vai passar. Não. Eles mesmos começaram a reprimir. É isso, começaram a reprimir. Quando começa a reprimir, alguns ratos, eles se encolhem, né? Eles se escondem, criando um comportamento depressivo, tal, né? É tipo assim, cara, a única coisa que eu não quero é ir lá, né? Outros saem para fazer bagunça, né? Outros saem para fazer Outros bagunça, agressivos, outros. agressivo, tal. Diversos tipos de comportamentos. E no final ali, quando você diz assim, que o próprio cientista ele diz assim, pô, vou fazer um experimento para ver quanto que eles vão multiplicar aqui dentro. Só que não. Acabou, foi com a raça que estava ali. Exatamente, porque o platô foi muito antes de realmente haver uma superpopulação naquele ambiente. Beleza. Hoje, nós somos aí, a nível mundo, aí, eu até ouvi falar, sei lá, de 7, sei lá, Somos mais de 7 bilhões, bilhões de né? pessoas, né? É, você hoje, né, pai de família, um cara que você consegue ver semelhança
no nosso comportamento humano hoje, nessa pesquisa? Total, total. Dá um Consigo, exemplo assim. eu consigo ver porque o ser humano, a maior parte das atitudes que o ser humano produz, Uhum. ela é instintiva, entendeu? Ela é instintiva. Ela vem já de um instinto, entendeu? Então, assim, então, assim, a nossa diferença entre os animais é que nós temos um sistema que consegue contrariar o instinto. E eles não. Eles não, entendeu? Então, ou seja, você vê que ele refez o experimento várias vezes, o experimento deu o mesmo resultado, por quê? Porque é só instinto ali. Então me explica, como é que hoje um ser humano consegue contrariar o instinto que você disse aí, né? Mas como é que um ser humano consegue hoje entrar num ritmo hipnótico tão forte quando ele pega um celular e consegue ficar ali horas nessa zona? Mas isso é instinto. Isso é o instinto de buscar prazer. Entendeu? Então ele tá buscando prazer, tá provocando prazer. Ele instintivamente, o cérebro dele vai liberando, né, substâncias, dopamina, substâncias, para aquele objetivo que, vamos dizer assim, igual a droga, né? O Uhum, celular, você pode dizer que também que é um tipo de droga, tal. Então, tudo que consegue dar para ele uma distração ali e vai liberar para ele prazer, instintivamente ele é arrastado para aquilo ali. E Ele essa, fazer aquilo é o natural, tá? e É o essa, instinto. e essa provocação que tem aqui dos líderes maiores. Não sei se devo falar, mas, por exemplo, nosso país, né, saiu lá de uma ditadura, né, veio para uma democracia, aquele meio termo, e hoje nós estamos numa situação, é lamentável hoje olhar a situação comportamental do ser humano. É lamentável. É lamentável você chegar dentro de um restaurante onde tem as famílias e de repente você não vê ninguém conversando, a maioria estão ali numa tela, no sinal, né? Agora mesmo eu estava vindo gravar com você, parou uma mulher com um carro importado, né? O vidro transparente. A hora que fechou o sinal, ela mão no celular, tipo assim, o sinal abriu, ela tava ali, cara. E aí? Então, vou te fazer uma provocação, Pode uma fazer. pergunta para você. Você conhecendo, né, conhecendo a utopia, você Uhum, analisando o comportamento, vendo a semelhança com o ser humano, mas vendo que para poder fazer com que a utopia aconteça no ser humano, você tem que deixar o ser humano no modo instintivo o mais possível e tirar ele desse modo racional, né, do modo onde ele busca a intelectualidade, onde ele uhum, busca a espiritualidade, então ele transcende. Esse modo transcendente não é interessante para esse sistema que quer dominar essa sociedade. Porque, pô, ele uhum. percebeu que ele pode dominar a sociedade, olha, É o que eu tô falando, dos né? líderes, dos ratos maiores. Então fica a minha pergunta: será que o que acontece hoje é aleatório ou existe uma provocação de um sistema que busca levar as pessoas a entrar nesse modo instintivo, nesse ritmo hipnótico, nesse modo de agir que as pessoas realmente elas hoje elas viraram máquinas de buscar prazer o tempo todo, você só quer buscar prazer o tempo todo, né? Então assim, será que isso foi algo aconteceu aleatório ou isso teve método? Então, acho que é a pergunta que. Eu acredito que é através de um método. Por exemplo, a minha concepção, Brasil. Brasil. Minha esposa, ela é uma pedagoga e tal, e ela chega lá em casa cheia de experimentos que vem para ela para implantar na escola, tal. E o que eu observo, voltando, fazendo uma junção com os ratos ali, né, com esse experimento, é que a coisa vem até bacana, de primeiro mundo, sabe? De primeiro mundo, de primeiro mundo. Só que quando chega ali que dá esse benefício, o aluno não está preparado mentalmente para receber aquele recurso. Então, aquele recurso meio que. Aí eu vou voltando aqui na provocação. Esse sistema, ele entendendo isso, eu tenho certeza que nós temos acesso a muitos, né, experimentos, igual esse experimento dos Uhum, atos, mas você acha que esse sistema ele parou por aí? Você acha que ele não continua fazendo experimentos e mais continua, experimentos continua. para poder analisar comportamentos e através dessas análises de comportamentos, né, desses algoritmos que ele consegue buscar, igual você tem hoje aí no Google, cara, o Google ele é uma máquina de entender comportamento.
Então, assim, quando tá nas mãos, tiver na mão de pessoas boas, bem intencionadas, mãos erradas, isso. Então, assim, e essas pessoas que utilizam isso, eu acho que um dos princípios que elas sempre utilizam. Posso falar assim, uma coisa assim que Pode, você tem que tomar claro, claro. cuidado? Toma cuidado quando alguém quer vender utopia. Entendeu? Quando você quer vender uma utopia, Baseado numa panaceia dele. é porque a utopia, ela para existir, ela tem que desprezar comportamento. Sim. Entendeu? Não, porque o que é utopia? A utopia é o ambiente perfeito de algo que eu vou analisar. Né? Qual é a utopia do podcast? Então, assim, qual é o Que ele cenário tá trazendo, né? perfeito pro supra-sumo do podcast? Eu não consigo chegar nessa utopia porque sempre tem um comportamento. Por mais que eu crie aqui um ambiente perfeito, se os Se não se participantes que incomodar com alguma coisa que tá. estiverem aqui não tiverem com a sintonia da utopia, vai quebrar. Então, numa sociedade, não tem jeito, todo mundo pensar da mesma maneira. Na sociedade, vamos ter comportamentos diferentes, vamos ter pensamentos diferentes, vamos ter pessoa. Né, o marido é mulher, gente. Às vezes o marido ele enxerga de uma forma e a mulher enxerga do outro. Então, imagina numa sociedade. Na sociedade, às vezes, eu gosto de pessoas que falem mais alto, você gosta de pessoas que falem mais baixo. Então, assim, são tantos pormenores que você tem que ter, né, que você não consegue prever algo dentro de um estudo utópico. Vou criar o meu mundo utópico. Então, quando você vê esses experimentos, essa tentativa de inserir isso na sociedade, você já pode ligar o alerta, já pode entender o seguinte, olha, aí Máquina de manobra. tem marca. Então, eu passo muito por isso hoje, né, trabalhando quando se trata na contratação de um candidato para uma vaga de trabalho, certo? Coloco lá a vaga e tal, principalmente quando é mulher. Ela chega, a primeira pergunta que ela me faz, sabe qual é? Tem que assinar a carteira? Aí, ó, na lei, né, tem que assinar a carteira. Ela fala assim, então de carteira assinada eu não quero. Porque tem um sistema atrás que ampara ela hoje, certo? E se ela assinar a carteira onde ela vai ter aposentadoria, onde ela vai estar segura, em tese, ela não quer, porque ela vai perder um benefício de imediato aqui. É um experimento do caramba. Aí você olha aquela pessoa assim e fala, poxa, trabalha bem, quer trabalhar, mas um sistema não deixa ela trabalhar. Cara, é incrível, não pode fazer nada, porque se você coloca para trabalhar sem estar amparado pela lei, acontece alguma coisa, a empresa vai ter que pagar por isso. É um experimento, cara, é uma coisa assim que chega a ser assustador. A quantidade de pessoas, Henrique, que estão nessa situação, porque ela está bitolada. Fez o cenário perfeito para ela, ela entrou dentro, gostou. Porque quem não gosta? Quem não gosta, final do mês aí é 1.000, 2.000 reais, sei lá, dependendo do sistema que você está. Aí você vai lá, o salário acaba sendo menor do que o que ela está ganhando à toa, cara. E isso é uma utopia. Isso é uma utopia. Isso é a utopia e tem que ser falado, cara. Tem que ser falado. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu acredito que vai chegar uma hora que a máquina vai bugar, cara. Quer um exemplo? Por exemplo, pessoas hoje que vivem através de benefícios É o que eu tô. Né? sociais. Né? Aham. A fonte de sobrevivência dela, benefício social ou de uma herança, ela não se esforça, ela não tem Não. esforço naquilo que ela está recebendo ali, o valor é totalmente diferente daquela pessoa que conquista. O sol do rosto ficou para trás. Totalmente. Não tem, é impressionante. Então, assim, a vida perfeita deixa para depois, né? Para a eternidade. Deixa que Deus resolva a vida perfeita. Mas aqui nós temos que resolver a vida ela baseada no esforço. Porque se você. No mérito mesmo, né? Cara, no mérito. No mérito. Porque tudo. Se você tira o esforço, a dedicação, se você tirar isso, se você coloca, sabe, tudo muito fácil, você cria uma atrofia social tão grande. Pensa, cara, se sua mão parar de se mexer, ela atrofia. Se você ficar lá na cama, o que acontece quando a pessoa, né, engessa o braço? Quando ela tira depois, fica o braço fininho, né, cara?
tem que fazer Não fica fisioterapia, todo né? Aham. fininho. Pô, olha só, tá menor do que o outro, tá, atrofia. Então, tudo que você para, hoje existe uma atrofia da mente. Essa atrofia, ela é altamente perigosa. Antigamente, você tinha que lembrar, né, o endereço das pessoas, o telefone, a data de. Hoje você, no celular, ele lembra tudo para você e tá tudo certo. Você vai viajar, você coloca o Tudo Waze ali e tal. certo. Então, ou seja, veio a utopia, veio a facilidade, maravilha. Só que no meio desse mundo perfeito, há o carro que dirige para você, tal que faz isso para você, faz isso para você tá atrofiando. E o seu cérebro que antes estava ali, cara, trabalhando. Cara, dirigir, você tá fazendo uma musculação cerebral tão grande quando você tá dirigindo. Uhum. Cara, você tá pensando num monte de coisa, você tem que estar Ativando um atento, monte. ativando. Então, mas você, isso é uma coisa que a sociedade já está caminhando para abrir mão, porque ela não quer também mais. Tem um carrinho aí que já vai dirigir, tem país aí que já dirige sozinho. Então, como que vai virar a sociedade dentro desse sistema? É uma sociedade que ela não tem mais, ela vai fugir dos confrontos, ela vai fugir dos problemas, ela vai ficar, Você né? acha que ela vai ou ela já está? Já está totalmente Você inserida. sabe por que eu tô te falando isso? Acredita que nos últimos 10 anos É, aí. posso falar que nós já estamos na era da sociedade reborn. Pô, legal. E justamente sobre isso aí. Eu trabalho nas empresas, pô, você vai lá na minha casa, você vê que a gente tem uma pilha de livro lá, a gente troca livros, né, e tal, né? Tudo bem que eu ouço um podcast e tal, né? Eu ouço bastante isso aí. Mas, Henrique, pessoas, vou colocar as camadas sociais como os ratos ali. Acho que nos últimos 10 anos de trabalho meu, eu acredito ter passado aí por baixo aqui, assim, umas 15 empresas. Nessas empresas, eu acredito que 3% das pessoas que estão ali conseguiram ler um livro. Ó, chego a me arrepiar falando isso. 3 pessoas conseguiram ler um livro. É o processo da atrofia mental. Agora eu te pergunto, cara, se essa sabedoria ela vem do conhecimento, tipo um cara que veio falar comigo de ateísmo, ele veio falar pra mim de ateu, ateu. Beleza, cara, você tá legal, você é ateu. Que dia que você leu a Bíblia? Ele falou assim: não, nunca li. Eu falei: então, meu irmão, como é que você vai Já, trazer uma utopia pra mim de já formou, né? certeza se você não se deixou questionar, pelo menos? Que sociedade é essa que eu vou entrar? Beleza, você vem pra cá falando que você é assim, tá, você é um amargurado, você é um entediado. O ateu ele tem muito conhecimento. Você pega esses caras aí, né, cientistas que foram ateu, que no final ó, isso aqui a gente não consegue explicar porque só Deus explica. O cara definiu que existe Deus. E um cara que nunca leu. Aonde eu quero chegar, Henrique? Nós estamos num país onde nosso político ele não estuda. Rapaz, eu levei um livro para um amigo meu, eu votei nele para vereador, cara. Eu levei para ele o livro. O livro era sobre Gamaliel, que foi um cara assim que ensinava político a ser político. É Gamaliel mesmo, né? Gamaliel, sei lá, tal. Não, é outro nome, acho o nome dele. Eu vou lembrar o nome dele, eu vou te falar. Cara, sabe o que o cara falou pra mim? Não, cara, eu não preciso de ler isso aí, não. O cara ficou 4 anos lá no mandato. Ele deve saber, se ele assistir, ele vai até saber quem é, não vou falar o nome dele aqui. O cara não quis ler um livro, cara. Ele não quis ler um livro voltado pro ofício que ele ia exercer. Mas eu entendo ele. Você sabe por que que eu entendo ele? Porque quando você está diante de uma sociedade caótica que ela realmente ela abandonou a educação, abandonou, né, Abandonou. a educação emocional, né, a parte racional, a lógica, né, abandonou, você não tem uma sociedade que, né, eu falo, até tradicional, ela despreza a matemática, né, a física, a química, a biologia, a geografia, a história, Aham. né, como também ela despreza as ciências econômicas. Quando você tem uma sociedade que ela predominantemente ignora isso, para você poder
se conectar a essa sociedade, quanto mais você tiver, quanto menos conhecimento você tem, melhor, tá? Você Quanto dá. menos, você não precisa, ele não precisa ler esse livro, sabe, sabe Hum, por quê? Porque o comportamento da sociedade leva ele ali a levar algo muito raso, né? Então, assim, você cara, hoje que você doideira, vê né? o cantor lá, acho que é Oruan, não é Oruan? O filho do traficante, chefe do tráfico Eu já ouvi lá. falar nesse cara aí. Então, esse menino hoje, cara, ele arrasta multidões, entendeu? Então, assim, ele é muito raso. Então, ou seja, qual é a mensagem que passa? Cara, quanto mais raso você for, mais mais bem colocado você está na sociedade. Então, nós estamos numa sociedade que está premiando o incompetente. Né? Você, pô, pensa a nossa presidência da República. Você pensa, pô, meu presidente da República é um cara com vasto conhecimento, um cara que, É. né, com hábitos de vida que, pô, é um exemplo diante da sociedade. Aí você vai olhar lá, não tem nada disso. E E eu vejo pessoas que estão num nível até intelectual, de conhecimento muito acima, mas que batem palma para esse tipo só por uma ideologia, porque foram educados na utopia. Então a educação utópica levou às vezes pessoas com conhecimento a se tornarem escravos. Olha que eu coisa acredito, interessante. nós estamos num momento muito oportuno para falar sobre isso aí. O brasileiro gosta de futebol, né, e tal. Com essa chegada desse técnico novo para a seleção, um cara extremamente campeão, um cara de primeiro mundo, na sua visão, o que o sistema vai fazer com esse cara? Se ele não tiver uma. Quem detém o conhecimento, é claro que o cara É. tem recursos para mudar Ah, uma mentalidade. Mas você imagina, o cara extremamente. ou o sistema engole ele ou ele engole o sistema. Ali Pode ser uma quebra de é, padrão muito grande ali, né? é, ali tá tendo uma queda de braço, Aham. entendeu? Ou ele com o conhecimento, Porque ele não aceita com a entrar dentro desse com a quadrado. vivência. Não, porque ele sabe, Ele ele já sabe aonde é o precipício. Só se ele está no modo suicida, né? é, Mas se ele está no modo ainda de consciência, o grande campeão que ele sempre foi, da pessoa que, kamikaze não, né? né? Não, então ele, a partir do momento, então assim, ou o sistema vai ter que se adaptar a ele para, né, para poder conquistar, porque uma coisa que você tem que entender também é que o sistema é paciente. Ele espera, Ele né? espera, tem paciência, né? A construção de uma sociedade ignorante não foi de um dia para a noite. Ela Anos. foram anos e anos. Então, ou seja, às vezes o sistema ele recua, ele se reagrupa, ele se, né, recompõe as peças, ele faz a reanálise, ele deixa um momento de tranquilidade até para poder, né, vir com novas peças. Então ou seja, às vezes o Brasil esteja precisando de uma Copa. Então, O sistema vai deixar, se o né? sistema entender isso, nada mais justo do que deixar ele trabalhar e fazer o trabalho dele. E aí, assim, com o trabalho dele com a, com a nossa seleção, que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas hoje não é a seleção mesmo de antigamente, mas o que eu falo? É, a nossa seleção que nós temos hoje, ela às vezes tem a qualidade, mas ela está longe da mentalidade, que às vezes esse cara pode trazer. Às vezes ele pode trazer uma mentalidade, uma Tem mente. talentos, né? E não tem mentalidade, né? Exatamente. E tirar hoje. Você lembra que a gente no início falou instinto? Hoje eu falo que a gente tem uma seleção extremamente instintiva, cara, que vive, sabe, no instinto ali, ó. Tá fazendo, tá simplesmente, entendeu? Cada um vai fazendo, não tem ali uma direção certa, entendeu? Não tem ali padrões corretos e até mesmo a parte comportamental, né, cara? A mente dessas pessoas estão muito fragilizadas, então assim, não tem capacidade de enfrentar adversidades. Ô, Henrique, você falando assim, me lembrei de um filme, assisti esse filme, né? Assim, só para uma quebra de estado aqui. O nome do filme era A Mão que Balança o Berço. Você assistiu esse filme? A Mão que Balança o Berço. Cara, a minha preocupação, a minha preocupação é a mão que tá balançando esse berço. A mão que tá balançando esse berço. Em outras palavras, eu posso dizer assim, o cara.
fazendo uma metáfora aqui, o cara que construiu esse experimento com os ratos que ele fez ali, acho que foi 3 metros e tal, criou os apartamentos ali, criou, né, as divisão, que escolheu os ratos e colocou tal ali, a intenção dele, você disse, ele queria ver como é que eles iam se multiplicar. Muito pelo contrário, né? Eles se definharam. Eles definharam. E, cara, se você pegar hoje, a nossa população, eu acredito, não sei se em outros países está melhor. A nossa juventude, o nosso adolescente, a nossa criança, né? A meia-idade, tem pessoas. A minha mãe tá com 80 anos. 80 anos. Tinha 2 meses que eu não via minha mãe. Ela foi para casa de uma tia minha, eu fui visitar. Você acredita que eu cheguei na sala, a minha mãe tava com um celular na mão e a minha tia no outro sentado, e eu fiquei no meio ali. Falei, eu vou embora. 80 anos, escrava. A minha esposa falou que há 20 anos atrás, a lembrança que ela tinha da mãe dela era deitada lendo um livro, toda noite. Hoje, a lembrança que ela tem hoje atual da mãe dela é deitada vendo o celular. Então, o livro, né? O livro, como eu disse, o livro ele conversa com você. Ele troca ideia com você. Ele te instiga, Ele te estimula, ele te bota a você pensar. usa o visual, você usa o auditivo, você usa a O imaginação. celular Agora, é quando te só. traz, você chega num restaurante, meu irmão. Você chega num restaurante, o cara te traz um cardápio, você escolhe o que você vai comer. Agora, se você chega num restaurante onde está tudo pronto, meu irmão, come isso aí. E pode ser ruim, cara, ruim. Você come uma vez, 2 vezes, 3 vezes. É aquele negócio da cachaça. Quem toma a primeira dose, queima, 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 queima. Que negócio ruim. Mas ele toma a segunda, ele toma a terceira. Daqui a pouco ele não consegue mais ficar sem a cachaça. O cérebro dele assimila aquilo ali, cria nele a abstinência mesmo, ele precisa daquilo ali. Então você acredita que hoje, Henrique, que hoje tem pessoas fugindo, fugindo, tem pessoas se escondendo, certo? Tem pessoas fugindo da responsabilidade. E tem pessoas se escondendo da responsabilidade. Porque ali nos ratos, tinha ratos que tinham que sair de madrugada, não tinha, aqui não tem perigo, não tem barulho, então deixa eu ir. Você acredita que nós estamos nesse momento, assim, de omissão muito grande, Henrique? Total, total. Quando a gente começa agora a ver a polêmica das bebês reborn, né? É, Do bebê reborn. O que que é a bebê reborn? É um símbolo, né? Se isso foi estimulado pelo sistema para manipular, porque sabe que vai ter um monte de gente que vai entrar nessa modinha, uhum, não importa. O que importa é o comportamento que existiu através do experimento, da situação. Né? A situação foi um símbolo onde você vê que, cara, as pessoas estão dispostas até ter uma boneca, transformar aquela boneca né, no Wilson lá, um ser real, né? Pra ela. Pra ela é real, cara. Ela é real mesmo. Ela leva até pro médico desesperada. Mas essa semana teve o enterro do primeiro bebê. mas é a fuga, cara. É a fuga. Entendeu? É a fuga. Então a gente tá na sociedade onde as pessoas elas não querem sentir dor e elas querem, tipo assim, elas escolherem como que elas vão sentir dor. Eu vou ser Deus, Uhum. né? Eu sou Deus. Daí, então, assim, A ansiedade está chegando muito forte. Ansiedade, né? Ansiedade. os remédios aí estão sendo mais vendidos que nunca, né? É, ansiedade muito forte. É, número de suicídio, cara, Mas aumentou pergunta, eles assim. não estão fugindo do aborrecimento, por que que a depressão só aumenta? Isolamento. Entendeu? O ser humano ele nasceu para. Cara, Ele não nasceu para se, viver só, se né? você. Em mares tranquilos, você não vai fazer bons marinheiros, não tem jeito. Entendeu? É, Os nossos marinheiros estão buscando esses mares tranquilos e eles estão cada vez mais despreparados para na hora que começar o mar, começa a dar uma mexida de verdade, que eu te falei. Enquanto você está na sua utopia reborn, o mundo real continua acontecendo. E não tem jeito. e tá muito sério. Olha,
eu acredito que está muito acima até da medicina. A força que tem esse movimento, Henrique, do comodismo. Aí Você já você. viu os casais, hoje os casais virtuais, aqueles que Pois só, é, cara. parece, se só, rapaz, é impressionante. Eu falo que eu convivo com alguns que eles pessoalmente só brigam, só, né, nem casal são, né, dá mais. Aí Mas, meu irmão, no mundo virtual, conversa legal, né? é lindo, cara, é um amor, é uma coisa assim, linda, cara, linda, linda. Então, Henrique, para a gente encerrar esse primeiro episódio aqui, eu vou jogar rapidinho aqui para você. Primeiro, o experimento foi feito. O cara, por mais de uma vez, provou que está certo. Se você não muda o comportamento, você não muda mais nada. Você ingesta a pessoa, ó, senta aí, fica aí, e a pessoa vai ficar. Você tá dando comida, você tá dando tudo, tal, né? Benefício. Marcão, mas tem benefício? Claro, rapaz. Hoje criança de 7, 8 anos tá com um celular de 5, 6 mil na mão, 8 O, mil. se você não contrariar a vontade, por exemplo, eu tô com vontade de beber água, né? Isso, agora, eu tô com vontade de beber água agora, mas eu tô no meio do podcast. Alguém vai pegar para você? Eu não tenho ninguém para pegar para mim agora. Eu vou parar o podcast para ir lá beber. Você vai dar valor à sua vontade imediata, né? Você vai lá, deixa todo mundo Ou, esperando. ou será que eu vou pensar aqui de forma coletiva para que, ó, vou abrir mão de beber água, Uhum. para poder terminar o podcast, para a gente fazer o nosso compromisso, depois eu vou na minha vontade. Então, assim, contrariar a vontade, isso é maravilhoso. É. Hoje eu tô com vontade de ficar em casa. Aí você contraria a sua vontade. Não, eu vou para academia. Eu vou para academia. E depois que você volta, você fala, nossa, como foi bom eu ter ido. Tô com vontade de comer um doce. Aí você vai lá e toma água, não come. Então, assim, contrariar os seus instintos naturais de sobrevivência, que é o que te levar para o comodismo, para preguiça. Cara, quanto mais você fizer isso, mais você vai criar comportamentos fortalecedores e melhor você vai ficar aí para poder realmente ter resultado e sair da utopia dos ratos. Então vamos lá. Nós falamos da utopia dos ratos, mostramos aqui que realmente, se você entra numa zona de conforto, certo? Você começa a criar aquela coisa que você está no deserto e você está achando água, mas continua com sede, porque é isso aí que está acontecendo. É uma escassez de felicidade. Rapaz, você vai conversar com as pessoas. Olha, você entra debaixo da mesa, conversa 10 Aí, minutos com a aí o pessoa. pessoal fala comigo assim: ah, as crianças de hoje estão muito frágeis. As crianças? Nós, os adultos, os Um líderes. professor não pode falar com o pai que o filho dele tomou uma correção, que o pai fica todo melodramático. Mas um dia desse tem uma. É verídico, tá? Uma professora que, né, por um descuido lá, é claro, né, que não pode, mas ela chegou, encostou mesmo, batendo. Cara, ela teve que pedir demissão. Uma mulher que por anos ela prestou um serviço. Tipo assim, pô, pera aí, antes de aceitar essa demissão, será que essa pessoa também não pode estar passando por um problema psicológico? Será que ela não tem que ser tratada? Não, ela foi rompida. Puf. E nem tentaram analisar, hoje não consegue se analisar mais nenhum contexto, Não, nem sequer, né? Porque já não, não, virou. não, não, porque não tem jeito. É tipo assim, se a pessoa ficar, os próprios pais vão processar o Estado, vão fazer o caramba, quatro. E aí, e a pessoa? E aquele ser humano que prestou um serviço com maestria durante anos? Cara, Rapaz, a sensibilidade das pessoas chegou a um nível tão grande. Você viu dessa semana lá o padre, lá, não, eu não, padre Fábio, né? eu não vi não, mas pode falar aí. Posso falar? Pode. Então, o padre Fábio, ele foi no. Fábio não é, ele foi num estabelecimento. Ah, eu vi. Aí Garçom? o garçom foi mandado embora, porque o padre fez um vídeo expondo. Então, ou seja, rapaz, se você não está disposto a tomar crítica, uma coisa, desce do play. Não, Isso então, aí. na hora que o padre, com toda aquela sabedoria que ele tem, todo o conhecimento, ele toma a sábia decisão de pegar um celular e fazer aquela denúncia, ele tem que entender que toda mão que vai, volta. Né? Vai Toda, ter um é toda movimento, via que né? vai. Então, assim, é a lei, se vai voltar. Aí, o que aconteceu?
começaram a fazer uma reviravolta e viram que não foi bem assim, viram que o gerente não distratou, não foi ele, quem estava fazendo era o amigo do padre, aquela coisa toda. Daqui a pouco tá o padre fazendo vídeo na internet falando que a depressão voltou, que ia tirar a vida, e sei lá o que. Eu falo, meu Deus, se nem mais o padre tem condições de inteligência emocional, capacidade de administrar uma situação dessa, que às vezes uma simples pedido de desculpa, eu quero pedir desculpa, na hora Opa! me equivoquei na minha análise, na forma que eu enxerguei a Mas situação, ele vai entrar no vitimismo? virou um vitimismo. Então, ou seja, se o seu líder, se hoje uma pessoa que, né, a gente enxerga como um líder espiritual, que era para estar mais elevado, para a visão de protagonismo, de tudo estar mais elevado, a pessoa está. Ah, mas ele tem depressão, só que eu não entendo. Ah, tudo certo. A depressão é um estado, mas o comportamento que você vai Os valores de expressar, os amor e valores, os tal. princípios, a base. É. A depressão não vai lá e arranca essa base. Você continua tendo. Então nós vamos agora, Henrique, nós vamos agora deixar aqui. Esse primeiro foi para mostrar para onde a galera tá indo. O A situação segundo ficou feia, né? ficou feia. O segundo que nós vamos gravar Mas será que tem solução? é essa daí. No próximo nós vamos falar sobre isso. E para deixar aqui, Henrique, o seguinte, fechando esse primeiro capítulo nosso aqui, né? Esse primeiro episódio nosso, eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: por que que Deus não fez as coisas tudo perfeito? Aí, mas por que que Deus não fez tudo perfeito? O cara falando, né? Se Deus tivesse feito tudo perfeito, não tinha esse negócio aí, esse sofrimento todo da galera aí, tal, 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 tal. Escuta só. Enquanto nós falávamos aqui do experimento desse cientista comportamental, ele fez uma coisa que Deus não fez. Deus não fez. É aí que está a sacada, Henrique, do que nós vamos falar no próximo. Deus não fez um cercado e Deus não construiu apartamentos para você morar. Deus não dividiu essa questão. Deus chega para você e fala o quê? Você vai para lá e você vai ter o quê? Livre arbítrio. Livre arbítrio. Ah, mas que Deus é esse? Cara, Deus deu livre arbítrio. Você vai escolher o que você vai querer ser. Se você quiser ser aquele ratinho que vai se esconder, tá tudo certo. Deus não vai intervir na sua vida. Se você quiser ser aquele líder, aquele líder que mata, que tal, você vai ser. Porque no momento que Deus tirar isso de você, ele tirou seu livre-arbítrio. Você não vai pensar mais. Você vai viver uma ditadura, uma utopia de uma ditadura, algo tremendo. Mas Deus te deu o livre-arbítrio. Tanto é que no livre-arbítrio, cara, um animal, um animal aí, um leão, uma onça, rapaz, eles precisam de quê? De território. Você não pode pegar um leão e travar ele ali, ele vai morrer, cara. Ele não vai se alimentar. Nós estávamos nesse treinamento onde a mulher disse assim, foi um homem que falou, zebra e leão, eles vivem aonde? Na savana. A zebra sabe que ela tem que correr, porque o leão gosta de carne. Mas do outro lado, o leão não come capim. Então, todos os recursos que nós precisamos para mudar essa história, Deus deu. Aí vem a boa fé. Aí vem eu entender que eu não posso trazer o Henrique para cá, para o podcast. Aí eu falo uma coisa aqui, não, Marcão, não concordo com você. Ah, então vou levantar e vou embora. Ainda assim vai ser o meu livre-arbítrio. Mas só o que eu vou produzir com isso? Então fica essa sacada. Você tem o livre-arbítrio. Se as coisas não estão boas para você, você precisa de parar e resolver o problema onde ele foi causado. Está sendo causado quando você dá um celular para uma criança que não tem, né, dá autonomia para uma criança que não tem mentalidade para aquilo ali. É quando você pega o sistema do governo e tal, né, e ingessa nele. Pô, eu vou ficar aqui que é uma zona de conforto. Você está perdendo seu livre-arbítrio. Usa isso como um período para você estudar, para você crescer, tudo bem? Daqui a pouco pode mudar tudo,
Aí vem a depressão, vem a ansiedade, né? As 5 loucas, né? E as 5 prudentes, pô, não guardei para mim. Eu acho que, né, Henrique? Você quer passar aí pra gente terminar isso aqui e fala do próximo aí. Então é isso mesmo, é perfeito. E através desse livre-arbítrio que Deus dá para nós ferramentas, né? Capacidade de você não precisar viver a síndrome da Gabriela, né? Eu viver assim, vou morrer assim. Uhum. Então você pode mudar. Existem ferramentas para isso. No próximo podcast, nós vamos trazer ferramentas, trazer estudos, né? Que vai confrontar com esse daqui, Vamos né? falar sobre uma literatura que trabalha muito sobre, né, a mentalidade e como você pode mudar a sua mentalidade, pode mudar a sua realidade. Isso aí não pode acontecer na sociedade dos ratos porque eles não têm livre-arbítrio. Eles só vivem distinto, né? Então, ou seja, ali não existe livre-arbítrio, ali Não. não existe capacidade de Foram fazer. condicionados, né? Exatamente. Ali é o instinto o tempo todo, o instinto Condicionado. agindo o tempo todo. Aqui não. Aqui você pode romper padrões. Então, quando você está diante da grande bênção que é o livre-arbítrio, você também está diante da grande bênção que é romper padrões. E aí eu venho com termino com aquela passagem da Bíblia onde Jesus, ele multiplica, né, os pães, o peixe, tudo, faz aquela multiplicação maravilhosa, mas aquela multiplicação, ela só ocorreu porque o menino foi lá buscar o peixe e o pão. Então, ou seja, Deus vai fazer, mas antes ele quer a sua atitude e a sua ação. Meu filho falou uma coisa comigo, para fechar aqui. Meu filho falou uma vez comigo assim: eram 5 peixes e 2 pães? Acho que é isso, né? 5 peixes e 2 pães. Meu filho falou uma coisa para mim que eu vou deixar para você. Seja qual situação que você estiver passando, comece com o pouco que você tem. Era pouco diante de uma multidão. Mas dê o primeiro passo. Comece com o pouco que você tem. Beleza, Henrique? Seja fiel no pouco. Que no muito. Então, meu brother, esse foi o primeiro nosso aí. Os bros. É isso aí, meu irmão. Você é meu bro. Valeu.